Meu nome é Silvia Leal, sou gestora pedagógica da Rede Verzeres, são 4 colégios no Rio Grande do Sul, trabalho há 16 anos, aproximadamente 3.200 alunos, 250 professores, e hoje vim conversar um pouquinho sobre a pilotagem de indicadores pedagógicos. Para iluminar um pouquinho a nossa conversa, eu trouxe nada menos que Peter Drucker, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Se a gente for perguntar nos administrativos, no financeiro, eles trazem na ponta da língua despesa de receita sobre despesa, os indicadores, e o pedagógico tem essa dificuldade. Hoje eu estava escutando uma outra palestra, e ele disse assim, lá na minha escola tem muitos indicadores. Bem, eu trouxe alguns para a gente refletir, para a gente construir e mostrar um pouquinho da minha caminhada e o que é um indicador pedagógico, qual é a importância e para que serve. Aqui eu trouxe assim, o que é um dado? Né? Um dado é apenas um número, ele não tem relevância, ele só começa a ter relevância quando ele começa a se tornar uma informação. A informação torna-se o conhecimento, que é o indicador. Eu botei indicador, mas o indicador pode não apenas indicar a dor, mas pode indicar também a alegria. Né? Eu trouxe aqui um percentual, um gráfico consolidado, compilado pelo Todos pela Educação, do número de alunos de 2007 a 2017, das redes públicas e privadas. Bem, por que eu trouxe esse gráfico? Porque, se vocês reparar, são dados históricos, são resultados que eles consolidados assim, eles se tornaram uma informação, e não mais apenas dados. Por exemplo, que eu sempre questiono assim, se o professor tirou, o aluno tirou 70, tá, ok. A média, Silvia, a média da minha escola é 70. Ok. Isso é bom ou é ruim? É um dado ou é uma informação? Bom, se eu te perguntar assim, 70% do quê? Quais são as competências que foram desenvolvidas? Quais foram as habilidades atingidas? 70% é suficiente? E os outros 30%? Não precisam ser desenvolvidas? São competências que não são pré-requisito para outras competências? Essas competências não farão falta para aquisição para o próximo ano? Não sei. Pode ser por isso que eu disse, pode ser um dado, como pode ser uma informação. Porque sempre que eu trabalhar com o indicador, eu preciso ter ideia de algumas características essenciais do indicador, mas, principalmente, ele tem que ser coletivo. Ele tem que ser específico, ele tem que ser relevante, ele tem que ser temporal, ele tem que ser acompanhado. Mas eu acredito que ele precise ser corporativo. Não adianta eu lançar um indicador se ele não tiver acompanhamento e se ele não tiver monitoramento pedagógico. Eu estou falando em indicadores de desempenho pela qualidade de ensino, que foi isso que me moveu. Eu precisava, frente a esses dados, eu precisava, simplesmente a nota 70 não me bastava. Eu preciso saber quais são as competências, quais são as habilidades que foram desenvolvidas nesses alunos. E quem está participando? Aí comecei na busca do público. A definição do público é indispensável. O que eu digo assim? Eu precisava de uma plataforma que fosse atraente para o aluno, que o aluno pudesse trabalhar, eu precisava ter insumos desse aluno, eu precisava que ele utilizasse essa plataforma. Em contrapartida, eu precisava também que o professor implementasse na sua sala de aula, nas suas práticas, o uso dessa plataforma. No começo, depois eu vou explicar, no começo foi determinado o uso para que ele pudesse incorporar. O terceiro público, eu precisava, sim, que as coordenadoras tomassem na mão, porque elas precisam, sim, saber a proficiência de cada aluno.
Eu precisava, e eu, como gestora da rede, precisava também saber se aquela turma, como está o nível de proficiência da língua inglesa, da língua portuguesa e da matemática. Era importante? É importante, sim. Então, o que fui buscar? A Aprimora é uma plataforma adaptativa. Nós estamos, enquanto rede, nas 4 escolas, há 5 anos utilizando. E é uma caminhada. É uma plataforma robusta, uma plataforma adaptativa, que me traz muitos indicadores. Entre eles, o que eu sempre foquei, que era o nível de proficiência. Nós temos, é muito fácil, é muito comum a gente entender do nível de proficiência da língua inglesa e da língua portuguesa em matemática. Precisamos saber, sim, eu precisava saber quais as competências, quais as habilidades do aluno para ele se tornar proficiente. Por exemplo, o Aprimora, essa plataforma adaptativa, ela é dividida em 2 grandes áreas, português e matemática. E essas áreas são divididas em eixos. Esses eixos vão do 1º ao 9º, mas a facilidade é assim, que não necessariamente o aluno de 5º ano necessita usar no 5º nível. Ele pode, para resgatar, por exemplo, competências que ele não desenvolveu, ele ir por 4 nível, para o nível 4. Ou ele pode adiantar, ele pode se tornar proficiente, ele está no 5º ano e utilizar o nível 6. Eu preciso saber o nível de proficiência. Por exemplo, aqui. Eu tenho, nessa turma de 6º ano, eu trouxe só fiz um print só para ter uma ideia. Por exemplo, eu tenho os níveis, a legenda. Eu tenho o iniciante, o básico, o proficiente e o avançado. Bom, como eu precisava de indicador de desempenho, de qualidade do processo de ensino-aprendizagem, eu determinei. O meu indicador é proficiente. Eu preciso saber quais as competências que esse aluno desenvolveu, quais as habilidades que ele desenvolveu e quais precisam ser desenvolvidas. Aqui eu tenho, claro, enquanto eu sou gestora das unidades, então eu tenho olhar macro. Mas aqui eu tenho um olhar macro de uma turma. Por exemplo, aqui eu sei que 75% dos meus alunos já estão proficientes. Porque eu sei quais as competências que ele está desenvolvendo e quais habilidades que ele desenvolveu. Já tenho aqui, por exemplo, um percentual de alunos que já estão avançando, que eles já passaram da proficiência. Aqui eu tenho um outro gráfico definindo a proficiência. Português também, meu indicador é proficiente. Então, aqui eu tenho 78% dessa turma proficiente e um pouco avançando. E o professor? O professor tem muito mais. Isso é a minha visão geral. Eu posso determinar por trimestre, por semestre, por semana. Por isso que eu disse que eu precisava de uma plataforma dinâmica. Porque, se eu faço uma avaliação, eu tenho naquele momento, se eu faço por competência, por habilidades, por exemplo, eu tenho naquele momento o nível, o resultado do aluno, o nível de proficiência. Eu posso fazer? Posso. Só que eu tenho estanque, parado. A plataforma, não. Ela é dinâmica, o aluno entra, inclusive no final de semana. Eu tenho essa caminhada, gente, é quase 5 anos, os alunos utilizam, numa plataforma robusta de mais de 35 mil questões. Então, eu consigo, enquanto gestora, acompanhar esses indicadores. Mas nós vamos mais um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês a gestão do professor. Bom, aqui eu tenho... aqui é o olhar do professor. Aqui eu tenho... o nome do aluno, a turminha, o nome do aluno. Aqui estão os conteúdos, estrutura do texto, como foi desenvolvido e o nível de proficiência de cada aluno, o nível de desenvolvimento de cada aluno. Eu sei que esse aluno tal, ele está avançado nos objetos de conhecimento e aqui, nessa competência, ele está proficiente. Eu consigo entrar por turma, saber, inclusive, 15 minutos é um desafio, saber, inclusive, o ranking desse aluno, o desempenho desse aluno, a proficiência desse aluno em relação à série, à turma, à escola e o Brasil.
O que eu trago? Aqui, avaliação diagnóstica, pode ser, sim, se eu recebo um aluno, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica, sim, cognitivamente, localizar esse aluno em relação ao seu conhecimento, o que ele precisa para andar, competências, alinhar essas competências em turma, na turma. Eu preciso, aqui o professor está ali, uma avaliação, ele consegue, aqui está a avaliação, ele consegue ter o olhar. Aluno com menor, posso gerar tarefas, posso, o aplicativo, a plataforma gera tarefas de reforço para esse aluno. Mas o que eu quero chegar? Espera aí, mais um. Ai, foi virado. Espera aí, gente. Aqui. Existe outro tipo de indicadores? Existe. E, o percentual de acesso, as tarefas agendadas, as avaliações realizadas, esse olhar o professor pode ter para ele poder atuar na sua prática. Outra, aqui, o que eu trouxe? O que mais eu trouxe? O que representa isso aqui? Porque sempre que eu falo assim, o resultado é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Né? Quando eu faço uma prova, que a gente fala em avaliação diagnóstica, ou qualquer resultado, ele passa a ser... Ele é o resultado, ele se torna um indicador. O professor, vamos falar no professor, o que ele faz? A partir daquele resultado, ele faz o plano de ação dele, que ele pode traçar de forma individual ou coletiva. Ele pode trabalhar com o grupo todo? Pode. Ele pode fazer personalizado para aquele aluno que precisa desenvolver competências? Sim. A partir dali, tomada de decisão do professor, e o acompanhamento e monitoramento. Isso acontece nas todas as instâncias. Eu, como gestora, as minhas coordenadoras, os professores e o aluno, porque o aluno é o que promove, é o que fomenta esses resultados. E, para finalizar, finalizo assim, todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga, isto é óbvio, por que não pensei nisto antes? Era isso. Muito obrigada.